Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudo esse com o tema de família. E estamos já na 6ª lição. Conflitos no casamento é este título. Passando ao nosso textuário proposto, está em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, quando a palavra diz: igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros, co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aí está, ainda que o assunto, digamos assim, deste textuário fala para os maridos, mas está dentro do nosso assunto, conflitos no casamento, e este verso dirigido primeiramente ao marido, por ser ele o cabeça do lar. Nosso texto bíblico, ou leitura bíblica em classe, está em 1 Pedro, no capítulo 3, os primeiros versos de 1 a 7, lembrando que o verso 7 é o nosso texto áureo. Como esboço dessa nossa 6ª lição, conflitos no casamento, nós propomos ou apresentamos nesta lição os subtítulos: lidando com as causas dos desentendimentos conjugais, lidando com cônjuges incrédulos, é um segundo subtítulo, e lidando com a fidelidade conjugal. Indo em frente, estamos considerando então, na sequência do estudo de família, lembremos disso, e dentro da família tem muitas situações que podem ser trazidas para o estudo. E nós temos o título maior, família. E observe que estamos na 6ª lição, observando este casamento sobre vários ângulos e trazendo então aquilo que as Escrituras apresentam para nós e que são conselhos, orientações, ensinos, tanto para momentos difíceis ou mesmo antes que esses conflitos apareçam, já estarmos já num procedimento, vamos dizer assim, antecipado, evitando coisas desnecessárias, conflitos ou desentendimentos. Mas, no nosso momento, estamos com um texto em tela como introdução e que diz para nós: nesta e na próxima lição, trataremos de uma situação que em si não é agradável, mas não apenas é possível, como também frequente de ocorrer digamos assim, também frequente de ocorrer e geralmente minimizado em seus efeitos negativos, e que diz respeito aos conflitos ou desentendimentos em família.
E começando com situações envolvendo particularmente os cônjuges, veremos que entender a vontade de Deus e saber como lidar com conflitos que começam aparentemente pequenos, pode evitar, ou poderemos todos nós evitar, que estes se tornem em verdadeira ruína para toda a família. Então, este é um ponto inicial que estamos colocando. Não vamos minimizar, não deixar de lado ou protelar situações que parecem começar pequenas, mas, como se diz, e Tiago fala, um pequeno fogo, bem pequeno, pode colocar depois toda uma floresta a arder. Então, sempre, antecipadamente, ou na situação de ocorrer um conflito, ou imediatamente depois, já agirmos segundo os conselhos das Sagradas Escrituras para a solução e preservando ou preservarmos assim a família ou o relacionamento dos cônjuges, que é o nosso primeiro assunto nesse título de conflitos. Continuando, passando então ao nosso desenvolvimento e primeiro subtítulo, lidando com as causas dos desentendimentos conjugais, temos um primeiro parágrafo em tela que nos diz: vários são os fatores que podem levar a desentendimentos. Desentendimentos entre o casal, desde aqueles relacionados aos comportamentos de cada cônjuge, envolvendo diferenças de temperamento, falta de comunicação ou atenção, passando por problemas de ordem material, como dificuldades financeiras, enfermidades e etc., até os problemas, sim, de natureza espiritual. Considerando que ambos sejam cristãos, os cônjuges cristãos, podemos começar dizendo que conflitos resultantes desses fatores podem ser evitados a partir do conhecimento da palavra de Deus, pois nela encontramos princípios e orientações suficientes para os cônjuges, assim como qualquer pessoa. Assim, consideremos, a palavra tem orientações suficientes que possam identificar e encontrar a melhor solução para esses problemas, antes que a integridade do relacionamento seja prejudicada. Estejamos então certos de que dentro de um lar, e considerando agora nesse primeiro aspecto o que envolve os cônjuges, pode haver muita coisa sucedendo e que pode minar toda a estrutura e base e firmeza de uma união conjugal. Paulo já avisou lá em 1 Coríntios capítulo 7 que quanto a casar e ser bom, tenha toda a operação de Deus trabalhando nisto, mas entretanto, até mesmo os casais que estão abençoados no seu matrimônio estão no mundo, e com isso Paulo disse: certamente passarão por aflições. E lembremos primeiramente um casal bonito, como o de Isaac e Rebeca. Oh, coisa linda como esse casamento veio a acontecer por operação poderosa de Deus, uma direção correta, direta, certa, vamos dizer, inequívoca da parte de Deus,
Entretanto, no dia a dia, não um desentendimento entre eles, mas problemas em volta, sempre deveriam estar entristecendo este casal. Primeiramente, a situação de esterilidade, o que foi depois resolvido no devido tempo, quando Deus abriu a madre de Rebeca. E depois os filhos, aí vem os filhos, com tudo mais que possa acontecer. Mas vamos em frente, nesse primeiro subtítulo ainda lidando com as causas dos conjumentos, dos desentendimentos conjugais. Num segundo parágrafo, em tela está um novo texto, um segundo texto, que diz: o relacionamento conjugal, mais do que qualquer outra forma de relacionamento humano, deve ser pautado pelo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tanto mais porque os dois formam um só corpo, de maneira que o cônjuge que não busca a paz e harmonia com o outro não quer, na verdade, a sua própria paz. E não apenas não deve esperar receber o bem que não presta ao outro, mas certamente colherá o mal contra si mesmo. Muitos conflitos surgem a partir da intolerância de um cônjuge em relação ao comportamento ou à forma de ser do outro, e uma atitude de julgamento em relação àquilo que, na verdade, nada tem de errado ou pecaminoso, mas é apenas uma diferença de personalidade. Se devemos receber uns aos outros como aceitos por Deus, independentemente dessas diferenças, quanto mais aqueles cujo amor foi selado pelo vínculo do casamento. É verdade que o namoro é o tempo ideal para ambos se conhecerem neste aspecto das diferenças e confirmarem se o amor de um pelo outro é verdadeiro ou apenas baseado em aparências, mas um nunca será exatamente igual ao outro. E de qualquer modo, muitos conflitos serão evitados se o casal estiver disposto a mortificar o orgulho, as mulheres sendo sujeitas a seus maridos e estes não se irritando contra elas. Aí, nessa expressão final, está um princípio básico desde a criação da mulher. Sim, mulheres como companheiras sujeitas a seus próprios maridos, e o marido como tendo uma obra de Deus, um propósito de Deus, um projeto de Deus na sua companheira. E como cabeça deste lar, desse casamento, o homem sabendo lidar com as diversas situações. Começando, conforme disse aqui, no namoro, nos primeiros contatos, nos relacionamentos entre os dois, relacionamentos desses dois com os outros, com a família, com os pais, etc, etc. Aí vai se entendendo e conhecendo cada um, aquele ou aquela que está sendo como colocada no momento como projeto de uma união de casamento. Começa no casamento. E assim muitos textos temos nas Sagradas Escrituras. E observemos, por favor, que os professores, aqueles que quiserem usar esse material, podem muito bem ampliar, porque há uma limitação do nosso tempo para expormos. E isso considerando depois, na escola bíblica dominical, o período dado a cada um diante de uma classe. Muito bem, mas temos
na Bíblia, muitos lugares que tem conselhos diversos, que no momento não parece ser para um casal, mas pode perfeitamente ser. Aí temos, por exemplo, os Provérbios, e temos Eclesiastes, e temos um modelo também de relacionamento em Cantares, e tudo isso, vamos dizer assim, de uma forma ou de outra, pode ser uma orientação de Deus para que alguém tenha conhecimentos, seja previamente instruído do que poderá acontecer ou em situações diversas qual caminho tomar, e que seria ideal para o bem, sucesso, alegria, continuar a firmeza de uma união em matrimônio. Assim, vários textos que estão aqui apresentados em tela. Lembremos, base que nós já falamos, mas volta sempre ao mesmo assunto. O texto de Efésios é muito especial para o casamento e sempre voltamos a ele por causa da riqueza e firmeza dos conselhos e orientação que Paulo deixa aqui. E no verso 28, assim, direto, está a instrução dele quando diz: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Aí pronto. É quando início de uma situação de desentendimento, de um conflito, de algo que traga o impasse. Marido, cuidado. Você é o cabeça, vai devagar, porque pode depender de você a atitude que vai resolver o assunto ou deixar, sim, uma, digamos assim, ferida, uma situação dolorosa. Só Deus sabe quando que vai isso ser curado. Mas também entre os textos estamos apontando 1 Coríntios, sim, no capítulo 13, versos 4 até 7, quando a Escritura diz: o amor é sofredor e é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí está. E já um primeiro conselho forte das Escrituras para que não haja desentendimentos conjugais. Os cônjuges, baseados no amor e no conselho e instrução das Escrituras, sim, vão achar situação, vão ter fôlego para terem tolerância, paz, moderação nas palavras, nos atos, pronto. E o desentendimento se dissolve, e aquela união e o amor que vinha vindo, pronto, continua ou até mesmo se fortalece, se formos prudentes, se tivermos o amor em primeiro ponto e atenção. Primeiro pelo marido e depois também pela esposa. Em Colossenses, um pouco à frente, 3, versos 18 e 19, texto que naturalmente em uma das lições passadas já devemos ter falado, mas retornamos sempre a esses pontos, porque, vamos dizer assim, estamos olhando o mesmo casamento de ângulo diferente, então alguns textos voltam com uma conotação um pouco diferente até. E aqui está escrito, verso 18: vós mulheres estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. E o verso 19: vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Pronto, aí está colocações e textos
bíblicos já de conselho e orientação, ajudando que o pequeno fogo seja logo apagado com a água suave e fresca do amor que devem guardar um para com o outro, ou pela orientação das Sagradas Escrituras. Passando um terceiro parágrafo, um terceiro texto está à nossa frente, ainda na primeira subdivisão do nosso tema principal, conflitos no casamento, lidando com as causas dos desentendimentos conjugais, podemos ler: a estas considerações acrescentamos também que o pecado é extremamente estas considerações apresentamos também que o perdão é extremamente importante para lidar com situações que podem se tornar conflitos de graves consequências para o casal. Como o Senhor Jesus suficientemente nos ensinou, aquele que ama o próximo não apenas perdoa quando é buscado pelo que o ofendeu, mas ativamente busca o ofensor para a reconciliação. Quanto mais ambos os cônjuges, no caso de uma palavra ou atitude notadamente ofensiva, deveriam buscar um ao outro imediatamente para a reconciliação, evitando que qualquer mal entendido lançasse raízes de amargura no coração do outro. Quando o atrito acontece e não conseguimos suavizar as coisas ou resolver ou acomodar rapidamente, e às vezes quanto mais demora aquele momento de conflito, vai se já abrindo alguma ferida no coração de um dos cônjuges. Mas trata logo disso, rapidamente. Primeiro com perdão, já tendo sido considerado antes que não devemos entrar nesse conflito e não estender o conflito em amor de um para com o outro, porque o amor sempre é o melhor e excelente caminho em qualquer situação na humanidade, e principalmente naqueles dois que pelo casamento são um só corpo, uma só carne, conforme vimos desde o princípio. Mas temos para este assunto também vários textos bíblicos, não só os que estão aqui, como outros mais, e já disse até mesmo em Provérbio, Eclesiastes, Cantares, e que nós precisamos ter cuidado. Dos que agora apresentamos, vamos estar colocando Mateus capítulo 18, verso 21 e 22. Assim, abrindo Mateus, no capítulo 18, verso 21 e 18, ou 21 e 22. Quando o conselho e a palavra é esta: então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Isso no final de um texto, o contexto está anteriormente escrito nas Escrituras, nesse capítulo 18, quando Jesus já tratava do perdão do pecado de um irmão. E no caso do casamento, o que eles são mais do que irmãos, são uma só carne. Portanto, perdão, quantas vezes? Aí, pelo amor que temos em Jesus Cristo, no modelo de Deus, até 70 vezes 7. Portanto, consideremos isso, lidando com as causas dos desentendimentos conjugais. Nesse primeiro subtítulo, 2 pontos importantes: amor e perdão. Continuemos
Ainda abrindo o texto em Hebreus, capítulo 12, no verso 15. Quando está escrito assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. É um conselho em geral, preceitos colocados aqui pelo escritor da carta aos Hebreus, falando cuidado com a santidade e o cuidado de nenhuma raiz de amargura crescer. É onde, principalmente o caso do ofendido, está pronto a perdoar e procurar mesmo a reconciliação para que aquilo que magoou seja desfeito e a cura seja rápida e nem pareça cicatriz alguma em tempo algum. Portanto, aí está para nós, mais uma vez, os cuidados para com o outro. Ainda que esse verso é geral, outra vez destacamos, falamos de cônjuges, sim, um casal que é uma só carne. E depois o nosso texto áureo que já apresentamos, 1 Pedro capítulo 3, verso 7, lemos outra vez, para destaque e firmeza deste assunto, quando Pedro mesmo vai colocar: igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, e para que não sejam impedidas as vossas orações. Pedro falando, é dever do marido lembrar que a mulher é o vaso mais fraco. E não é que tem maridos que jogam na cara da esposa essa citação bíblica como que querendo diminuí-las. Não, está errado isso. É Deus que está falando pela boca do profeta e apóstolo, como também desde o princípio já foi feito assim. Mas é para o marido, então, não usar disto para magoá-la, talvez, ou querer submetê-la a um domínio. Não, aqui é para ter cuidado para não ferir. Ou seja, precaver-se antes que alguma coisa agrave um pequeno desentendimento. Mas, assim, encerramos esse primeiro subtítulo, lidando com as causas dos desentendimentos conjugais. E vamos para a continuidade no novo subtítulo, lidando com cônjuges incrédulos. Sim, aí também temos uma situação que facilmente pode gerar conflitos no casamento. Ou seja, um deles sendo crente, conhecedor das Escrituras, temente a Deus, com comportamentos estabelecidos e orientados pelas Escrituras ou pela vontade de Deus ou seu mandamento, e o outro não. E agora? Já em si mesmo está aí um problema, vamos dizer assim, que facilmente gera novas situações de impacto. Mas vamos lá. O texto em tela, o primeiro texto, no primeiro parágrafo, nos diz assim: a situação de um casal constituído de um fiel e um incrédulo, isto é, alguém que não crê ou segue ao Senhor Jesus, apresenta particularidades que podem ser fatores de desentendimentos entre ambos. Mas mesmo assim precisamos considerar esta situação com cuidado. A união desse casal é tão válida e indissolúvel quanto a de um casal de crentes, ou mesmo de incrédulos.
E considerando que muitos, apesar da incredulidade, possuem amor sincero por seus cônjuges e não desejam abandoná-los, mesmo quando estes professam sua fé em Cristo, o apóstolo orienta ao casal ou ao casado cujo cônjuge não é crente a não o abandonar. Entende-se que o incrédulo que consente em permanecer com o crente não se opõe explicitamente ao Evangelho e por isso é santificado, citação das Escrituras, santificado pelo convívio com este, podendo ser influenciado a ponto de, eventualmente, converter-se ao Senhor. De outro modo, seria ou teria abandonado o cônjuge crente. E neste caso, o apóstolo apenas orienta a não se insistir em que o incrédulo permaneça, pois isto resultaria em tribulação e servidão para o crente. Ou seja, da parte do crente, até mesmo no casamento de cônjuges que não têm a mesma fé, é obrigação manter a união em todo o tempo. Em todo o tempo. E nunca deve partir do crente, do que se diz servo de Deus, a situação de separação. Mas antes, está pronto um ou outro para permanecer o casamento, a união, o matrimônio, apesar da diferença de, vamos dizer assim, entendimento na área religiosa ou do servir ou não servir a Deus. Aí temos textos como em 1 Coríntios capítulo 7 e também em Pedro, que podemos estar atentos para lermos logo em seguida. Mas vamos primeiro em 1 Coríntios, sim, no capítulo 7, um capítulo inteiramente dedicado para falar sobre o casamento. Paulo responde aqui em Coríntios 7 sobre o casamento. E assim sempre voltaremos a este capítulo, não só nesta lição, mas em outras. E aqui o verso 12 nos diz: mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. E continua no verso 14: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Repito, mas se o descrente se apartar, aparte-se. E volta àquela colocação: a iniciativa nunca deve ser do crente. Aquele cônjuge que é crente deve em tudo zelar para que não haja separação. Mas se que não é crente quer se separar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Para a paz. E o verso 16 continua: porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Pronto, aí está o conselho do apóstolo Paulo, colocando como que algo mais elevado do que uma paz que possa vir por separação, sim, e coloca como mais alto a possibilidade desse cônjuge não crente
acabar se convertendo, caso que a gente vê muito nas igrejas, sim, aí pronto, ganhou o esposo ou a esposa para a vida eterna. Há um trunfo que ela tem para apresentar a Deus. Conforme diz o cântico, quantas almas poderia apresentar quando comparecer diante de Deus? Começa com a do próprio marido ou da esposa, nesse exemplo que estamos considerando. E agora, lá, voltando à carta primeira de Pedro, no capítulo 3, versos 1 e 2 dizem: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra de Deus, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. E o verso 2, considerando a vossa vida casta em temor, ou seja, seu comportamento segundo aquilo que Deus prescreve, que é a excelência para o homem, andar nos caminhos apontados por Deus, o marido pode se converter, ou a mulher pode se converter, por esse que é fiel a Deus e ganhou uma vida para a eternidade. Ou seja, tem fruto da lavoura para levar a Deus. Continuando, no segundo texto, segundo parágrafo desse segundo subtítulo, lidando com cônjuges incrédulos, lemos: de qualquer modo, a situação de um casal formado por um crente e um incrédulo implica, sim, em potenciais conflitos. E esta é uma das razões pelas quais o conselho de Deus para os solteiros é não buscarem esse tipo de união, pois o conflito de propósitos espirituais entre ambos bem pode resultar no crente sendo esmagado e vencido pelo erro e apostasia, tendo-se exposto a essa tentação por deliberada escolha. Embora não seja um exemplo de justiça e devoção ao Senhor, consideremos a título de exemplo como os pecados do rei Acabe se tornaram ainda piores após casar-se com Jezabel. Na situação daquele que se converte ao Senhor depois de casado, repito, na situação daquele que se converte ao Senhor depois de casado, se o incrédulo consente em permanecer, deve o crente estar preparado, caso aprover a Deus, testar sua fé, suscitando oposição da parte do incrédulo por causa do Evangelho e do nome de Cristo, sabendo que agradará a Deus se, neste caso, for maltratado, mesmo sendo fiel. Ou seja, aqui está. Não é para estar aquele que é crente, já iniciando um relacionamento que poderia ou quer que chegue a um casamento com uma pessoa que não tem a mesma fé. É julgo desigual, é proibido por Deus. E então, evita desde o princípio, início de um relacionamento. E não caio naquela coisa ou ideia, ou se enganando a si mesmo, dizendo, não, depois ele converte para Deus. Não. A ordem é não ter relacionamento com quem não leva a mesma doutrina. Pronto. Agora, se só existe essa situação, que estaria dentro de um processo natural, não eram crentes antes, depois, ouvindo o Evangelho, ou o Evangelho chegando a eles, um deles se converte, pronto. Aí acontece de termos o matrimônio que já estava formado, com a situação de um crente, outro não, e aí esse texto que estamos lendo, essa situação, neste, digamos assim, subtítulo, lidando com cônjuges incrédulos, deve ter toda a atenção. Paciência, amor, cuidado, atenção, busque
dar bom exemplo para o que não é crente, para ver se ganha a ele para Cristo e para você mesmo, que seria então a situação de uma união em paz e ambos na mesma fé. Observe que temos muitos textos sobre isso. E nesta oportunidade, eu gostaria de ler os que aqui apresentamos, e que são desde, observe bem, o primeiro proposto é 2 Coríntios, no capítulo 6. 2 Coríntios, sim, no capítulo 6, nós temos Paulo ensinando o que agora passamos a ler, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí está, bem claro para nós o conselho de Paulo, para não haver concórdia com aquele que não é crente. Isso eu falo por vários tipos de situações na vida de uma sociedade. E quanto mais no casamento. Muito cuidado, muito cuidado. Não tem jeito, um é templo de Deus e o outro não é. Como é que vai unir isto em uma só carne, em um só templo? Se uma parte desse, vamos dizer, nesta união, Deus tem acesso e a outra não, acaba, na verdade, o templo daquele que é crente sendo profanado pela comunhão com as ações, pensamentos, etc., daquele que não é crente. Mas aqui mesmo vamos estar vendo em Coríntios, agora na primeira carta, sim, no capítulo 7, que já falamos, ser todo ele falando sobre o casamento, o verso 39, que diz, de sorte que o que... Verso 39, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, seja segundo aquilo que Deus orienta, aconselha para uma união primeira ou para uma união segunda, no caso de uma viuvez. Ou seja, nunca Deus consentiria ou estaria de acordo num casamento de jugo desigual. Esta proibição está em Deuteronômio, no capítulo 7, podemos ir para o Antigo Testamento. Em Deuteronômio, sim, quando ali, ainda Moisés já dizia naquele tempo antiquíssimo, e as palavras são essas: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus te tiver dado diante de ti para as ferir,
totalmente as destruirás, não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então observe como uma união em que há cônjuges, onde há um deles não crente, incrédulo, está proibido, veementemente. E aqui colocado a razão. Certamente vai se desviar o que conhece a Deus por causa da união com aquele que não conhece a Deus. E outra vez, indo a Pedro, na primeira carta, outra vez, agora no capítulo 2, verso 18 e 19, a instrução que começa Pedro a dizer de uma forma geral, iniciando com os servos. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. E aí está, no caso de cônjuge incrédulo, o que é crente tem que ter muita paciência, e até mesmo pelo conselho aqui, sofrer às vezes, mas guardando a expectativa de, no seu sofrimento, na injustiça que sofre e outras situações mais diversas que possam acontecer, estar como exemplo de alguém que segue os princípios de Deus, para ver se dessa forma alcança o que não teme a Deus, que não anda segundo os seus mandamentos. Ou seja, ainda que venha a sofrer, há uma ideia por aí de que não, separa para ser feliz. Nós não nascemos para nós não vivemos para nós e não morreremos para nós. É a palavra clara de Deus para o ser humano. Amar ao próximo como a nós mesmos, princípio que Deus colocou, e no caso do casamento é a mesma coisa. Ainda que haja situações contrárias, é para continuar amando os nossos inimigos, ainda que esse inimigo é o cônjuge que vive conosco, que às vezes até gerou filho conosco e etc. Para entender como Deus é forte nessa colocação. Sofra com paciência, pedindo, lógico, misericórdia a Deus, e Deus sempre tem graça para dar e sabe também o nosso limite, e sempre nos momentos mais difíceis Ele tem também uma saída para aquele que nele espera. Continuando, passando agora a um novo subtítulo, terceiro, lidando com a infidelidade conjugal. Oh, coisa difícil. Mas é conflito que pode acontecer no casamento. E aí, no primeiro texto, ou primeiro parágrafo, desse terceiro subtítulo, lidando com a infidelidade conjugal, pronto. Leiamos o que está em tela. Não resta dúvida que a infidelidade é a pior coisa que poderia ocorrer a um dos cônjuges, sendo consequência de uma situação que nem sempre começa na concupiscência, mas em conflitos e desentendimentos menores e não resolvidos, os quais com o tempo minam o amor conjugal e consequentemente produzem indiferença ou mesmo recusa em se relacionar intimamente um com o outro. É nessa defraudação que Satanás se insinua, tentando um ou ambos os cônjuges a serem desleais e buscarem agora a mera satisfação carnal em uma pessoa estranha ao relacionamento, ao casamento. Ora,
o relacionamento íntimo do casal é chamado de amor. Amor nas Escrituras, pois é a expressão suprema e consumadora do amor conjugal, do qual somente pode desfrutar aquele que preserva esse amor e o fortalece ao longo do relacionamento, o que implica em lidar com as causas de conflitos e desentendimentos já mencionados quando se manifestam. E aí temos textos como já vimos alguns e praticamente voltamos perto de palavras já ditas anteriormente, como 1 Coríntios, outra vez, o capítulo 7, que armazena muitos ensinamentos, segundo o propósito de Paulo de ensinar sobre o casamento. Agora os versos 3, 4 e 5. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Mas não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência ou pela vossa sensualidade. Aí está. Vamos entender, nada de quartos separados, leitos separados, como alguns aplicam quando existe desentendimento. E aí pronto, a união carnal vai se afastando, quando na verdade Deus deu como deleite, apaziguador, sim, ou compensador para os momentos difíceis do casal, para ser desfrutado sempre e poderem nisso mesmo terem depois palavras, situações, concordâncias para afastar o desentendimento e continuarem a união em uma só carne. Então esse pretexto separar é alimentar já o conflito, e com isso a Bíblia diz, vai haver consequências ruins, vai haver. E na prática muitos sabem que esse é o início depois de casos piores, como a infidelidade conjugal. Mas temos na palavra em Cantares, quando Salomão escreve expressões bonitas do casamento, sim, é quando ele fala dessa situação de afeto, carinho, amor, de um para com o outro, que deve ser resguardado sempre. E no caso de conflito, tem que procurar também isso, para ver se ali, pelo menos possam ter entendimento e suavizarem as coisas. Assim diz o verso 10 em Cantares, capítulo 4. Que belos são os teus amores, irmã minha, ó esposa minha, quanto melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus bálsamos do que o de todas as especiarias. E Salomão falando do momento especial da intimidade no casamento, ou entre os cônjuges. E, voltando um pouco, em Provérbios, sim, no capítulo 5, ali temos essa expressão do verso 18 e 19, que diz: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Aí a colocação de, vamos dizer, provérbio, palavra de Salomão para o casal. Ou seja, esse momento
particular, reservado do casal deve ser guarnecido, protegido, mantido sempre. Aqui diz eternamente, mas há carinhos, sim, que o casal deve ter até nos momentos, vamos dizer assim, de uma velhice, porque já estão acostumados a estarem juntos e juntos terem aquela proximidade que aqui, disse Salomão, que é mais precioso do que tudo, como mel, como cheiro super suave e delicioso. E vem depois Eclesiastes, no capítulo 9, e também verso 9, quando Salomão traz palavras como estas. 9:9. E lemos nesse instante: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Aí observe como está escrito na Escritura, que esse momento particular do casal é alívio para todas as tensões que possam ter acontecido durante o dia, no trabalho, no lar, na vizinhança e etc, etc. Depois os dois lá sozinhos, na sua individualidade e também privacidade, desafogarem dessas situações todinhas. É a palavra de Deus. Foi Deus que criou a sexualidade, o casamento, e para os devidos benefícios, como até esse aqui, assim expresso, tão bonito e tão simples e tão claro, não é nada, vamos dizer assim, feio, nem impróprio, nem pecaminoso. É orientação clara para os que têm entendimento. Continuando, sim, agora um novo texto em tela, um segundo parágrafo, lidando com a infidelidade conjugal. Agora é o problema ou a situação, o ponto crítico. E aqui está escrito: mesmo assim, a infidelidade não constitui uma situação irremediável e final para o casamento. Por esta causa o apóstolo orienta aqueles que foram abandonados por seu cônjuge a permanecerem sós ou se reconciliarem, o que implica na possibilidade de arrependimento para aquele que pecou e no dever de perdoar daquele que foi ofendido. A exemplo do próprio Deus, que não rejeitou o seu povo desobediente e rebelde, mas instou para que Israel voltasse. Aí pronto, o exemplo está no próprio Deus, que considera a união dele, Criador, com a criatura. O amor dele é a união dele com o povo, exemplo no passado, figurado no passado, na nação de Israel, como num casamento, ele sendo o cônjuge e ela a esposa. E houve infidelidade. De quem? De Deus nunca. De Deus nunca. Mas do povo, da nação, sempre houve. Mas observe como que Deus fala aqui. Né? Primeiro, em 1 Coríntios 7, outra vez, capítulo 7, verso 10 e 11, que nós citamos no próprio texto que já lemos. Mas vamos ler outra vez para frisar como é a orientação da parte de Deus. Não é separação para sempre. Se acontecer uma separação, no momento que seja tratado com cuidado para que haja perdão. Isso, reconciliação e o casamento, essa união permaneça. Verso 10: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar.
ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Pronto, está bem claro aí. Bem claro. Deus não consente um segundo casamento com o cônjuge vivo, porque é adultério. Primeiro é adultério, e segundo porque fecha a possibilidade de uma reconciliação. Palavra de Deus, não estou eu falando, está escrito. Quanto ao segundo casamento com cônjuge vivo ser adultério, está lá em Lucas, capítulo 16, lá perto do verso 16 também. Mas, para nós não afastarmos do que está em tela, os versos, textos bíblicos que queremos apresentar, observem a expressão forte que temos no profeta Oséias. Quando Deus toma o profeta Oséias como figura dele mesmo e manda ele casar com alguém que é figura da nação de Israel. E Oséias prefigurando, representando Deus, tendo que casar ou ter uma situação de acertar um casamento onde houve infidelidade. Não de Deus e nem do profeta Oséias, mas da mulher de Oséias, sim, servindo de figura para a nação de Israel que falhou contra Deus. É o capítulo 2 de Oséias, nos versos 14, 15 e 16, quando está escrito aqui: portanto, no caso de uma infidelidade conjugal, mas aqui o exemplo de Deus com a nação. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Jacó por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá, naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais outro nome, como no caso passado na idolatria, meu Baal. E agora no verso 19, Deus diz para uma mulher infiel, que era o seu próprio povo, a nação de Israel: e desposar-te-ei comigo para sempre, e desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Ou seja, Deus traído, se esforçando para conquistar de novo aquela que foi infiel. Para ver Deus fazendo isso, sofrendo a afronta e a vergonha, porque o homem ou a mulher, num caso de infidelidade, não pode perdoar o seu companheiro, esforçarem ambos para a continuidade daquilo que será abençoado por Deus, porque está dentro do seu conselho. Houve falha, haja perdão, o pedido, o arrependimento e a concessão do perdão. E essa mesma palavra está em Jeremias. Voltemos agora ao profeta Jeremias, quando lá no iniciozinho, no capítulo 3, Deus, por Jeremias, fala à nação de Israel desse jeito. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se juntar ao outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te tens maculado, ou tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, o Deus puro, mas que na fidelidade de um compromisso e também na benignidade está pronto a perdoar, engolindo, vamos dizer assim, a vergonha, sofrendo a situação muito desagradável, mas restabelecendo aquilo que Deus deu e que o manter
já é prova também de fé. Então observe nas Escrituras, Deus não consente com o segundo casamento com o cônjuge vivo. A ordem é, fica separado sem se casar, ou se reconcilie. Não tem escapatória. De onde, às vezes eu falo, cristianismo do jeito que está, não entra no céu, porque no céu não podem entrar os adúlteros, etc, etc, etc. Fica só como consideração à parte, dentro da expressão da lição que agora temos. Assim, estamos também encerrando, concluindo essa nossa lição, com a expressão que queremos deixar. Aquele que é casado deve lutar contra o seu próprio eu, isto é, contra o orgulho, o egoísmo, para que possa sempre ouvir, compreender, perdoar e, acima de tudo, amar seu cônjuge como a si mesmo, e assim ambos poderem vencer as dificuldades que surgirem na sua caminhada. Portanto, o conselho de Deus é esse: casamento é indissolúvel até que tão somente a morte os separe. A liberdade de um para sair fora do casamento ou de outro para sair fora do casamento só existe na morte do seu companheiro. Mas com companheiro vivo ou companheira viva, não, não, não e nunca. Esse é o mandamento de Deus. Se a lei do mundo mudou, nós não somos obrigados a andar na lei do mundo que desobedece à lei de Deus. De forma nenhuma. E nesse caso a lei do mundo não está mandando a gente, vamos dizer assim, separar e colocar na nossa vida uma nova união que é proibida por Deus. Portanto, entendam, estamos errados se agimos fora daquilo que a Escritura tem falado e que temos destacado com as nossas palavras mesmo. E assim, encerrando este assunto, lembremos do nosso programa de estudo dessa lição, família, e nessa lição mais particular de hoje, conflitos no casamento, com seus 3 subtítulos: lidando com as causas dos desentendimentos conjugais, lidando com cônjuges incrédulos, lidando com a infidelidade conjugal. E o nosso textuário, que de fato responsabiliza mais o homem, e que diz: igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Primeira carta de Pedro, no capítulo 7, no capítulo 3, o verso 7. E assim, consideremos esse texto: vós, maridos, vós, mulheres, coabitai com entendimento. E é assim que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua
opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.